Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo. Você está no projeto Entrevistador Forense. Dessa vez eu resolvi fazer algo diferente. Eu resolvi trazer um modelo, uma técnica de entrevista aqui para vocês, fazendo uma apresentação, né? Trazendo aqui um PPT, para que vocês também possam acompanhar de fato o que eu estou falando aqui. Então, esse é um vídeo gravado, ele vai ser postado, está sendo postado no YouTube, Spotify, e depois a gente vai colocar, né, algumas partes também, ou um chamamento lá no Instagram, Projeto Entrevistador Forense, para que vocês possam acompanhar aqui, né, digamos assim que é uma nova série que eu estou trazendo, né, minha ideia aqui claro que os meus convidados, né, vez ou outra, eles falam sobre algumas metodologias e técnicas de entrevista, mas eu resolvi trazer para vocês aqui também algumas metodologias, abordagens e frameworks de entrevistas investigativas, falando aqui, trazendo um slide, né, um PPT, para que vocês possam também acompanhar, beleza? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre o modelo ou framework PICE de entrevista investigativa, pessoal. Então, esse modelo ou framework, ele é bem interessante porque ele é bem utilizado no mundo inteiro, né? Principalmente ele foi desenvolvido ali para as polícias, né? Então, eu vou até abrir aqui, né, deixar um pouco mais, a minha tela um pouco menor, né, e deixar aqui o framework para vocês de uma forma melhor. Deixa eu só ajustar aqui, só um momento. Ok. Acredito que todos vocês já estejam me vendo. Beleza. E, pessoal, qual é a ideia aqui? Minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre essa metodologia, né? Então, de fato, esse modelo, esse framework PICE, ele foi desenvolvido no Reino Unido, então ele surgiu no Reino Unido em resposta ali a uma série de confissões forçadas ou forjadas que foram documentadas, né, e associadas a condenações errôneas, né, nas décadas ali de 1980 e 1990. Então, a partir de 1991, 92, pesquisadores em parceria com policiais ali do Reino Unido, em Manchester, eles estudaram, né, debateram, né, e esse debate, esse estudo, essa pesquisa, ela resultou em um modelo, né, de entrevista investigativa sob o acrônimo de PICE, né, que significa paz, né, em que cada letra, né, do PICE representa uma etapa, né, a ser seguida durante a entrevista. Então, como vocês podem estar observando, talvez a letrinha esteja um pouquinho pequena, mas eu vou, né, claro, fazer um overview aqui sobre esse modelo para vocês, né? Claro que esse vídeo não tem a ideia de ser um vídeo exaustivo, né, sobre essa técnica, esse modelo, até porque existe cursos sobre ele de várias horas, né? Então, a minha ideia aqui não é esgotar o tema, claro, é passar aqui uma visão geral, um overview, né, noções básicas, para que vocês, para quem não conhece, né, esse modelo, passe a utilizá-lo, e quem já conhece, passe a estudá-lo, né? Tem alguns livros até interessantes, inclusive brasileiros, como do meu colega Felipe Kerber, que aborda, né, tem várias páginas lá falando um pouco sobre o modelo PICE, tá bom, pessoal? Quem quiser, né, algum material, algum conteúdo, eu tenho aqui alguns PDFs também de conteúdo, né, falando sobre esse modelo PICE, é só me procurar aqui ou pelo YouTube, ou lá pelo LinkedIn, ou lá no Instagram, no Spotify, fique à vontade para me acionar da forma como vocês acharem melhor, e aí a gente, claro, vai trocando uma ideia, pessoal. E quem já faz entrevistas, antes até de eu abordar aqui, né, falar um pouco sobre esse acrônimo e as etapas, é bem interessante que quem já faz entrevistas com uma certa regularidade, ou seja, quem já tem experiência em entrevista, vai perceber facilmente que o framework PICE, ele é utilizado em diversas metodologias que consultorias utilizam, empresas, escritórios de advocacia, as polícias de forma geral, né, utilizam esse framework, esse modelo, para fazer suas entrevistas, né? Entrevistas
com uma pegada mais humanista, né, mais humanizada, né, uma entrevista que tem todo um requinte ali de empatia e criação de rapport, tá bom? Então é isso, pessoal. Claro que tudo que eu estiver falando aqui, quem já faz entrevista com certa frequência vai perceber, poxa, o que o Yuri está falando não é novidade, porque eu já vi talvez no livro, eu já vi talvez num curso de técnicas de entrevista. É verdade, pessoal, não é novidade. O problema, né, e aí é uma crítica até construtiva que eu faço, né, muitas pessoas dão aulas de técnica de entrevista, mas não dizem, né, de onde que são essas abordagens que elas estão ensinando, né. Então, o modelo PICE, como vocês podem observar até na tela, aqui na imagem, ele vem lá desde a década de 1990. Então, tem aí, né, colocando assim, de uma forma, a grosso modo, 30 anos aí, que esse framework é utilizado, né, em alguns países, principalmente na Europa, ali o Reino Unido, e depois se espalhou para todo mundo. Então, esse framework ele é muito utilizado. Então, alguns podem até estar achando assim, poxa, eu vi isso em um treinamento, ou eu vi isso em um livro. É claro, vocês podem ter visto, mas é bem mais fidedigno a gente trazer aqui de onde que surge, né, esse tipo de abordagem, né? Onde que surgiu o relato livre? Então, o relato livre, né, uma das primeiras fontes que eu tenho do surgimento do relato livre, além da entrevista cognitiva, é o modelo PICE de 1992. Então, é dali que surge a questão do relato livre, né, que eu vou, claro, falar um pouquinho de uma forma um pouco mais detida para vocês daqui a pouco. Então, é bem legal, pessoal, da gente poder também se antenar e pesquisar, né? Nós, entrevistadores, né? Pessoal de compliance, digamos assim, de forma geral, e os curiosos aí, quem gosta de pesquisar, de se aprofundar nos temas como eu, vão atrás da fonte, né? Ou seja, de onde é que veio, né, as metodologias, a partir de que ano, quando surgiu, quem foram os autores, né? E como que a gente chegou nos dias atuais, né? Eu acho bem mais saudável, né, passar as informações para vocês dessa forma. Claro que um dia, né, quem sabe, farei um livro também de técnica de entrevista, e lá no meu livro vai estar dizendo, quando eu falar de relato livre, vai estar dizendo lá que esse relato livre é uma das etapas, né, do framework PICE de entrevista investigativa. Eu acho muito mais lúcido, muito mais fidedigno abordar esse conteúdo com vocês dessa forma, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para as etapas aqui, a gente vai no passo a passo, e aí muitos vão dizer, poxa, eu já faço isso. É claro, pessoal, é natural, né, porque isso vai se disseminando, né, em termos de treinamento, de técnica de entrevista pelo mundo, e com certeza, muito do que eu estou falando aqui para vocês não é novidade. Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do framework. Então, o PICE ele é um acrônimo, e aí o P é de planejamento e preparação. Planejamento e preparação. Então, a gente tem aqui alguns quadrinhos, né, que eu estou mostrando aqui nessa arte, né, nesse slide, para que a gente possa acompanhar em conjunto. Então, na questão de planejamento e preparação, o que a gente tem aqui, pessoal? Material relacionados ao caso, e também a questão mental, né? O que quer dizer isso de fato, né? Materiais, pessoal, quer dizer muito relacionado à investigação em si, ou seja, você fazer um planejamento, uma preparação da investigação, e isso existe até, né, atualmente, falando de um framework agora atual, na ISO 37008, né? Ela fala ali de escopo de investigação, de preparação, de planejamento, e isso também é trazido lá na ISO. As entrevistas, ela é uma etapa ali, né, uma diretriz que é colocada nesse framework, que é a ISO da família 37, né, 37008 de entrevistas investigativas ou entrevistas internas, né, e ele é essa ISO ela é um framework de investigações internas, beleza, pessoal? Só esse parênteses aqui, mas vamos avançando. Então, o planejamento e a preparação é primordial para qualquer tipo de investigação, e falando aqui de toda a área de compliance, pessoal, o planejamento e a preparação é primordial para tudo que você for fazer em compliance, né? Seja um treinamento, né? Seja uma investigação. Então, você tem que preparar, montar um escopo, planejar o que você vai fazer, alocar a equipe especializada para aquela atividade, no caso aqui da entrevista, alocar os entrevistadores
especializados naquele tipo de conduta, né, naquele tipo de apuração, seja desvio de comportamento de forma geral, e aí falando de assédios de forma geral, ou questão de fraude realmente. Então, montar o escopo, preparar, né, alocar a equipe, e aí a gente está falando de materiais a serem coletados, né, relacionados ao caso, e aí entra muita questão, né, fazer aquela due diligence prévia, né, que é justamente levantar ali o background, né, do seu entrevistado, né, conhecer pelo menos de forma documental um pouco do seu entrevistado. Então, em todos os livros que vocês encontrarem aí falando sobre técnicas de entrevista, inclusive alguns eu tenho aqui no meu canal, eles trazem a questão, alguns não, 5, né, eu tenho aqui no meu canal, e eles trazem a questão da preparação, ou seja, você preparar o material, você preparar o roteiro, você está com toda a documentação ali palpável para você fazer, né, uma entrevista de forma satisfatória. E o que ele fala também de mental, nessa parte de planejamento e preparação, é a questão emocional, tanto do entrevistador como do entrevistado. Então, os entrevistadores, né, nós, entrevistadores, precisamos estar ali, claro, 100% para fazer essa nossa atividade. Então, se você tiver em um momento ruim ali, seja pessoal ou profissional, é interessante que você nem participe dessa entrevista, porque pode ser que a entrevista ela não seja tão satisfatória assim, né, se você tivesse, claro, 100% ali da sua, em termos mentais, em termos emocionais, psicológicos e até físicos, tá bom, pessoal? Então é interessante a nossa preparação emocional, a nossa estabilidade emocional também. E do mesmo caso ocorre com o entrevistado, pessoal. Não vale a pena você entrevistar uma pessoa que esteja ali com dor de cabeça, passando por algum problema pessoal, passando por algum problema profissional, porque isso com certeza pode ser que impacte ali durante a sua entrevista. É claro que se você for entrevistar alguma vítima que passou ali por um trauma, seja de assédio moral ou sexual, com certeza ela vai estar com a estabilidade ali emocional, digamos assim, um pouco mais abalada, né? Mas, nesse caso, é uma pessoa, uma parte interessada do processo. Então, claro que você não vai marcar uma entrevista se a pessoa não tiver em condições perfeitas de ter ali uma estabilidade, falar, né, e trazer ali todos os episódios, os eventos, os acontecimentos para você. Mas é interessante que você verifique como que está o entrevistado naquele momento. Caso você veja, olha, eu acho que a sua instabilidade pode atrapalhar um pouquinho a entrevista, é interessante até de você remarcar a entrevista falando aqui de uma vítima ou de uma testemunha. Se você estiver entrevistando ali o investigado, o denunciado, é interessante que previamente, e aí a gente ainda está, né, nesse quadradinho da preparação e do planejamento, verifique se o entrevistado ele vai estar naquele dia na empresa, se ele vai estar ali no turno dele, para que você não comece antes do turno ou termine após o turno, para não impactar na jornada de trabalho daquele colaborador. Então, tudo isso envolve a questão mental ali, emocional, da preparação e do planejamento da entrevista. Ok, pessoal? Vamos para o segundo aqui, que ele é justamente o né, do PICE, né? O primeiro engajar e explicar o processo de entrevista, é a instrução e construção do rapport, pessoal. Isso é bem legal, é bem interessante essa pegada. Só estou olhando aqui no vídeo para ver se vocês ainda continuam vendo aqui o meu slide, se estão me acompanhando. Quem quiser esse material, pelo menos esse PPT aqui, pode me procurar que eu compartilho com vocês, tá bom? Mas é melhor que eu compartilhe até com um PDF bem legal, que ele vem com toda a instrução desse framework e dicas de livros. Tem no meu canal aí, principalmente do Felipe Kerber, que traz bacana um overview bem legal sobre esse framework PICE. Ok, pessoal? Vamos lá. Instrução e construção do rapport. É justamente você fazer a explicação da entrevista, pessoal. Nesse ponto aqui, você inicia a gravação, né? As entrevistas, elas são gravadas, então você inicia a gravação. Tem gente que grava em áudio e vídeo, tem gente que grava só em áudio. É muito discutido isso no Brasil, como que funciona essa questão da gravação, posso gravar, não posso gravar. Para que eu não avance tanto aqui nessa questão, eu fiz recentemente um vídeo, ele está até na parte de vídeos aqui do meu canal, você pode achá-lo tanto lá no Spotify como no YouTube, que fala, né, eu trouxe 2 especialistas, né, um da ACFE
da Associação de Examinadores de Fraude, e outro do CFI, né, da Certificação de Entrevistador Forense dos Estados Unidos. E justamente é um vídeo bem curtinho, coisa de 7 a 10 minutos ali, eles abordam sobre a gravação, cada um trazendo o que cada metodologia recomenda. Então, pessoal, o que é interessante é que você use a entrevista de forma estratégica, e a gravação é uma possibilidade também de você utilizar essa entrevista de forma estratégica para você poder construir o seu relatório de uma forma mais tranquila depois, caso você não anote tanto, e também para você se proteger, né? Só tem um adendo aqui que eu quero fazer. Se você quiser utilizar essa gravação para fins judiciais, é interessante que você informe ao entrevistado que você está gravando a entrevista, justamente porque se essa gravação, eventualmente, ela for colocada em juízo, como um meio de prova ali, talvez de acusação, o juiz pode considerar essa prova nula, né? É uma questão aí de nulidade processual. Agora, se você é um interlocutor do discurso, ou seja, a sua voz está na gravação, e você grava de forma oculta, de forma velada, para depois construir de uma forma mais cautelosa o seu relatório, para não perder nenhum ponto importante, e também para se autoavaliar como entrevistador ou autoavaliar a equipe de investigação, não tem problema nenhum, pessoal. Isso não tem nenhum impedimento legal, ok? Só fazendo esse parênteses, quem quiser, olha lá no meu canal, aqui no meu canal, na verdade, que tem um vídeo aí falando sobre gravação, que é bem legal. É o último vídeo, se eu não me engano, que está na aba ali que eu postei recentemente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, iniciou a gravação, ok? É interessante que você explique para o entrevistado, né, qual é o objetivo daquela entrevista. Geralmente, o que a gente costuma falar, pessoal? O objetivo da entrevista se você está falando, talvez, de um problema de desvio de comportamento, você está apurando ali, você está fazendo um levantamento de informações sobre o clima organizacional, as relações interpessoais. É interessante você introduzir esse tema de uma forma macro, né, sem direcionar para um ponto específico. É claro que ao longo da entrevista você vai entrando nos pormenores, você vai detalhando mais o tema. Mas aqui é uma explicação macro que você não vai deixar, de fato, o seu entrevistado nos escuros, ou seja, ele vai saber do que se trata, que vocês vão tocar em alguns assuntos, sobre ética, sobre rotina de trabalho, sobre eventuais riscos e vulnerabilidades, né, sobre a equipe, sobre a liderança. Então, ele vai saber que vocês vão falar sobre isso, e é interessante que você fale isso para ele, tá? Agora, o que eu sempre recomendo se você tiver em uma investigação corporativa, tirando vítimas e testemunhas que eventualmente possam saber do que se trata, até porque são partes interessadas, é interessante que você utilize a cautela naquele momento ali de explicação, justamente para que você consiga levar a sua entrevista de uma forma bem mais cautelosa com o seu entrevistado, se ele for denunciado ou investigado. Ok, pessoal? Traz aqui também a questão de quesitos legais, como você está num ambiente corporativo, né, aqui falando muito de entrevistas investigativas no ambiente corporativo, uma entrevista dessa é uma reunião de trabalho, basicamente, né? Então não tem a necessidade, pelo menos quando estivermos fazendo investigações internas, de você abordar quesitos legais ali relacionados, porque é uma reunião de trabalho, é uma reunião de esclarecimento, é uma reunião de entendimento, é uma reunião cooperativa que a gente, claro, denomina aqui como entrevista investigativa, ok? E aí você explica o que eu acabei de dizer, os motivos, as razões, né, para que vocês estejam ali participando daquele processo e como que a entrevista vai funcionar, quanto tempo aproximadamente a entrevista vai ter, quais são os principais macrotemas que serão tratados. É interessante você falar isso justamente para que o entrevistado não fique ali, né, claro, muito tenso, muito nervoso e não fique no escuro sem saber qual é o objetivo desse bate-papo. Beleza, pessoal? Após isso, após você se apresentar e fazer uma breve explicação, é interessante que você permita que o seu entrevistado, e aqui a gente já entra no A, né, do acrônimo PICE, que é a obtenção do relato. E aí a gente entra, pessoal, na questão aqui do relato livre. O que é o relato livre? É deixar que o seu entrevistado fale sobre o que ele quiser, pelo menos nos primeiros minutos da entrevista, pessoal, para que você consiga, de certa forma, observar, né, fazer uma observação comportamental do seu entrevistado. Então, eu gosto sempre de introduzir
querendo conhecer o meu entrevistado. Então, pedir para que ele fale sobre ele, né? Dê um overview ali sobre a vida pessoal, vida profissional. E, claro, deixe ele livre para falar o que ele quiser ali naquele momento. E aí, claro, né, quando você sentir que é o momento de você ir intercalando ali a fala dele com algumas perguntas abertas, é o momento de você ir colocando ali algumas perguntas abertas e sempre, pessoal, com a escuta ativa. O que é escuta ativa? É você ouvir, né? Muita gente só escuta o entrevistado, mas não presta atenção. A escuta ativa é você saber ouvir o seu entrevistado, prestar atenção, focar no seu entrevistado. Aquele é um momento importante ali pode ser, né, um momento importante ali da trajetória daquela pessoa e dê atenção ao que ele está falando, beleza? Quando a gente está falando aqui de perguntas abertas, pessoal, o PIS, ele traz aqui alguns acrônimos também, que são formas de estímulo de você conseguir fazer, né, com que o seu entrevistado fale, traga um discurso, uma narrativa, ou seja, com que ele fique menos introspectivo ou monossilábico e passe a trazer um discurso amplo para você sobre o que você está querendo, sobre o que você está perguntando. E ele chama aqui, né, ele tem um acrônimo lá, nessa parte, que também é chamada de TED-SPI, né, o TED-SPI, né, que é justamente palavras gatilho, ou seja, me conte, me explique, detalhe, esclareça, fale, descreva, relate, me dê sua opinião, me dê sua visão, qual o seu entendimento, como que você enxerga tal situação, ou seja, eu deixei aqui diversos exemplos de como que você consegue instigar o seu entrevistado a falar, né, a trazer um relato livre para você. Então, sempre, pessoal, no início das entrevistas, e eu costumo fazer isso durante todas as minhas entrevistas, sempre deixar as primeiras perguntas, pelo menos os temas centrais, abrir esses temas com perguntas abertas, e aí você vai intercalando ali, aberta e fechada. Claro que você quiser que ele detalhe um pouco mais, ou que ele confirme algo para você, com um sim ou com um não, você faz uma pergunta fechada ali para direcionar justamente para onde você quer. Beleza, pessoal? Aqui é um ponto bem interessante e eu gosto bastante. Eu gosto de deixar o meu entrevistado à vontade ali para que ele faça um relato livre para mim, e aí eu vou, claro, pegando alguns pontos de atenção durante essa narrativa fluida que ele está me trazendo, beleza? O outro acrônimo aqui, a letra C, pessoal, é justamente a clarificação, né? Clarificação, e pode ser também a questão de revelação, né? Clarificação, revelação também, tá? Então, é muito bacana da gente clarificar, ou seja, estruturar o tema, deixar claro o tema para o seu entrevistado com questionamentos, né? Ou seja, eventualmente, se você quiser revelar de forma estratégica alguma evidência, fica a seu critério. Mas é importante aqui de você, até quando for estruturar o seu roteiro, você estruturar o seu roteiro por temas. Eu quero falar primeiro sobre o profissional do meu entrevistado. Vamos falar sobre o profissional. Depois eu quero ver a rotina de trabalho dele, né? Depois eu quero falar um pouco sobre a equipe, sobre a liderança. Depois eu quero trazer um pouco de alguns dilemas éticos para ver como é que ele se comporta, né? Depois eu quero falar sobre questões de consequências, ou seja, como é que ele se posiciona, né? São perguntas de posicionamento. Depois eu quero testar um pouquinho o comprometimento dele em relação à entrevista. E se tiver outros temas, você vai montando o seu roteiro e estruturando os seus temas, né, de uma forma bem clara para que o entrevistado aborde da forma como você está colocando para ele e que ele entenda o que você está querendo e também que você entenda o que ele está trazendo para você. Beleza, pessoal? E aí, repito, se houver necessidade mais à frente de você revelar estrategicamente alguma evidência, é a critério do entrevistador se vale a pena ou não, ou a depender da situação, você não revela, porque para preservar, eventualmente, algumas pessoas que possam também estar envolvidas no processo. Ok, pessoal? Então, essa aí é a questão da clarificação, ou seja, da revelação dos temas, ok? Depois, pessoal, a gente tem a questão aqui de fechamento da entrevista, tá? Como é que você fecha a entrevista? É interessante de você, talvez, fazer um overview rápido, um resumo rápido do que ocorreu na entrevista,
perguntar se o entrevistado quer acrescentar, se ele quer rever, se ele quer eventualmente mudar algum posicionamento, trazer alguma informação adicional, eventualmente que você eventualmente não perguntou e ele lembrou ao longo da entrevista, e fazer um fechamento, pessoal, positivo dessa entrevista, ou seja, você despressurizar, como a gente chama. Alguns temas podem ser desconfortáveis, então é legal de você, claro, tratar o tema com seriedade, né, com respeito, e também ir despressurizando ao longo da entrevista, porque vai deixar a sua entrevista bem mais satisfatória e produtiva lá no final. No final da entrevista, pessoal, é interessante que você feche, né, encerre a gravação, né, que também é uma das partes aqui dessa etapa de fechamento da entrevista, ok? Então, só para recapitular aqui essa questão de fechamento da entrevista. Então, resumir o final que foi tratado, né, a gente falou sobre trás pontos de forma macro, né, se eventualmente você estiver ali abordando com vítimas e testemunhas, é interessante de você abordar com ela o que o framework PICE chama de PLET, né, que é um acrônimo também. Vocês estão percebendo que o próprio framework já é um acrônimo, né, e dentro da metodologia eles têm outros acrônimos, né, e o PLET é justamente para você abordar pessoas, locais, ação e tempo. Sempre quando você tiver focando, abordando um tema, sempre procure deixar isso na sua cabeça. O que é o que eu quero que o meu entrevistado traga para mim? Pessoas, local, ação e tempo. Então, em tudo que você for perguntar, né, tente fazer com que o seu entrevistado traga para você pessoas, local, ação e tempo. Isso vai ficar como um mantra na tua cabeça e com certeza você vai detalhar ao máximo aquele tema que você está abordando e vai pormenorizar, né? E aí entra muita questão de detalhe e momento, ou seja, aborde o tema no momento correto e detalhe ele com pessoas, local, ação e tempo, porque com certeza a sua entrevista vai ficar bem estruturada, tá bom, pessoal? É isso. Agora que eu vi aqui que no PPT, né, sempre eu estou falando para você, está sendo gravado aqui, mas ao vivo é assim mesmo, né? Eu até escrevi o PICE aqui no título errado, vou corrigir aqui, para que vocês, eventualmente, quem quiser ter acesso a esse material, é só depois me procurar. É apenas um slide, pessoal, mas com certeza quem quiser ter acesso, eu compartilho com vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí para me contatar. Yuri, consegue explicar um pouquinho mais sobre aquele ponto ali, aquele acrônimo, né, do PICE, falando de todos eles aqui? Eu estou sempre aberto para trocar uma ideia com vocês. E para fechar, pessoal, o modelo PICE, a gente tem aqui a avaliação da entrevista, que é o último era aqui, né, que é o evaluation, né, que eles falam. É a avaliação. Toda entrevista, de acordo com o modelo PICE, ela deve ser avaliada, ela deve ser verificada, né? Tanto para ver como que o entrevistador conduziu, né? Como também para a evolução do entrevistador e da equipe, né, de investigação e da equipe de entrevista. Então, vocês sempre ouvindo, né, as gravações, vocês conseguem verificar quais foram os erros, quais foram os acertos, quais são os pontos de atenção para não ocorrer nas próximas entrevistas. E, pessoal, erros e acertos em entrevistas vão ocorrer sempre, tá? É claro que é interessante que você sempre procure acertar mais do que errar, né? Mas um errinho ou outro sempre vai acontecer. Eu, vez ou outra, me pego fazendo uma pergunta que não era para ter sido naquele momento, ou por ansiedade, uma pergunta antecipada, ou uma pergunta até errada, né? Com um vazamento vocal ali para o meu entrevistado. Então, acontece, é normal, porque a entrevista é um processo dinâmico, ok, pessoal? Então, de uma forma bem resumida aqui para vocês, né? Deixa eu ver com quantos minutinhos eu estou indo para 30 minutos, então dei um overview bem interessante aqui para vocês sobre o modelo Framework PICE. Então, só lembrando, o PICE é o acrônimo, né? Veio lá do início da década de 1990. O acrônimo de PICE é planejamento, preparação, engajamento e explicação do processo da entrevista, né, com a instrução, com a construção do rapport, né. Tem também o relato livre, que é o walkout, né, para a pessoa realmente ficar livre ali para trazer um relato, pelo menos nos primeiros momentos da entrevista. Tem a questão de clarificação e revelação, ou seja, você estruturar a sua entrevista por temas e fazer questionamentos por temas, que deixa a sua entrevista muito mais
lúcida e a sua entrevista muito mais profissional, tá bom, pessoal? E depois a gente tem, claro, o fechamento da entrevista, né, com as esclarecimentos finais, né, sugestões para o entrevistado para ver se ele quer rever, complementar mais alguma informação e o encerramento da gravação. E a sexta etapa, pessoal, ela está muito voltada para a equipe de entrevista ou a equipe de investigação, a equipe de compliance que está à frente daquele processo. Beleza, pessoal? É isso. Acredito que eu consegui, deixa eu até remover um pouquinho aqui esse slide, beleza? Agora vocês estão conseguindo me ver um pouco melhor. Então, acredito que com essa breve explicação, a gente conseguiu dar alguns nortes aqui sobre como que funciona, né, o modelo, o framework, ou técnica, né, de entrevista, PICE, né, chame como vocês acharem melhor. Então, é isso, beleza? Eu resolvi fazer, né, alguns pequenos vídeos curtos, né? Claro que esse ficou com 30 minutos, ele não é tão curto assim, mas os outros também eu quero fazer nessa mesma pegada, 20, 30 minutinhos, falando sobre uma técnica, uma metodologia. E na sequência, né, em outro episódio aqui, eu vou trazer uma outra técnica de entrevista para vocês. E aí, claro, pessoal, a ideia sempre aqui é trocar com vocês. Então, Yuri, eu não achei interessante essa forma de abordagem do PICE, eu faço de outra forma, fica à vontade, coloca aqui no comentário, vai ver que a sua forma de abordagem é até melhor do que a do PICE, daí a gente não sabe, então é interessante que você, da mesma forma que eu estou trocando aqui com vocês, que vocês também possam vir aqui no canal, no perfil Entrevistador Forense e também fazer essa troca. Beleza, pessoal? É isso, vou postar nas redes sociais, vai ficar no YouTube, no Spotify, lá no Instagram, e também vou colocar no LinkedIn para que vocês possam assistir por lá e também comentar, trocar ideia comigo, que esse é o objetivo do projeto Entrevistador Forense, ok, pessoal? Então, o objetivo é trazer conteúdo, um conteúdo relevante sobre investigações, entrevistas e compliance de forma geral. Vou continuar também, em breve, eu estou trazendo aqui uma sequência também da série Arte da Guerra que eu estou fazendo. A Arte da Guerra eu estou me baseando ali no livro, né, de Sun Tzu, claro, mas focando em termos estratégicos para compliance, investigações corporativas e entrevistas também. Ok, pessoal? Um abraço. Deixa eu tirar aqui o slide, né? Deixa eu removê-lo aqui. Pronto. Um abraço, eu fico por aqui. Meu nome é Yuri Camilo, sou do projeto Entrevistador Forense. Me sigam nas redes sociais, curte aqui, que é bastante legal, porque cada curtida que você dá, o YouTube, ele vê, o algoritmo do YouTube, ele vê que o conteúdo é um conteúdo relevante e aí ele ajuda a divulgar também. Ok, pessoal? Um abração, tchau, tchau, até a próxima.